Ela voltaria pro Paulinho Vilhena, do qual você já se vestiu igual ao Paulinho Vilhena. Pô, Paulinho Vilhena já foi Eita, mulher fofoqueira! E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Tchau, O cara era Brasil! fera. Eu volto a fofocar, fofocalizando. Ai, tudo bem? Não, camarim 2h30. Camarim 2h30. Camarim 2h30. Beijo, Isabelle Benito. Isaflix. Ó, a gente tá com um convidado aqui, na volta eu apresento, já dou boa tarde pra ele, porque amanhã... Ah, não, vamos falar do Vasco. Hoje tem muito flusão aqui, hein? Semana importante. Vamos apresentar logo? Cadê o... Bota aqui o arroba dele. O homem tá aqui... Ô, Paulo, é a primeira vez que você participa? Não, né? Já é a segunda vez. Seja bem-vindo, viu? Você era do Netflix quando você participou da outra vez, né? Isso, exatamente. E agora, Paulinho, você tá como? Você Agora eu tô estudando alguns projetos aí, em breve tem novidades, pessoal. Acho que a galera vai gostar bastante. Muito bem, tá aí o Paulinho com a gente hoje. Sabe tudo de Fluminense. Antes de falar do Fluminense, vamos falar do Vascão. Cadê? Sobe o hino do Vasco da Gama, o Big Boss. Pode subir o hino? Olha, o homem ficou Ô, Venê. Você vai cravar, Pedrosa, que não cai esse ano? Não cai. Aí, o que aconteceu no jogo? Que O Vasco foi não cai. no sufoco, mas o que importa no futebol é bola na rede. Cadê? A primeira grande chance da partida foi do América. Zé Gabriel perdeu a bola e Martínez quase fez um golaço. Na sequência, Nicolas cobrou falta no canto e Léo Jardim fez uma bela defesa. Em cobrança de escanteio, Maidana cabeceou e Léo salvou o Cruz Maltino. O time da casa pressionava em busca do gol. Varanda chutou cruzado e a bola bateu na trave. A defesa afastou mal e na sequência do lance, Martínez chutou firme para uma defesa queima-roupa do goleiro vascaíno. Só que o rumo da partida mudou quando o Iago Maidana atingiu o rosto de Verratti e foi expulso. Com a mais, o Vasco cresceu. Pumita cruzou e Verratti levou perigo em cabeçada. Mais uma vez na jogada aérea, o argentino mandou a bola na trave. E quando o empate parecia certo, já nos acréscimos, Paulinho cruzou e Jair desviou de calcanhar para garantir a vitória suada do Vasco, que após 17 rodadas, enfim, está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Muito bem, sobe o hino do Vascão, porque o Vasco da Gama saiu da zona de rebaixamento. Tão esperado esse momento pelo vascaíno. E num momento importante em que o Vasco desempenha diferente, mostra um outro jeito de jogar futebol. E às vezes nem sempre é numa base de um jogo maravilhoso, com muita qualidade, mas com muita vontade. E parte isso também do banco de reservas com Ramon Dias, um super treinador, com uma super vontade de tirar o Vasco dessa situação. E ontem foi mais ou menos isso, Pedrosa. Boa tarde pra você. Boa tarde. Que o Vasco passou pro seu torcedor. Que não vai ser sempre como foi contra o Curitiba, e é normal. O América, pra quem não acompanha, é um time que tem muito volume de jogo, mas é pouco efetivo, mas é um time que tem muito volume e que não ia ficar passando carro em todo mundo, né? E vai ter uma dificuldade, mas eu acho que é a cena que agora briga por uma vaguinha ali na Sul-Americana. Você acha que é por aí, Pedrosa? O que você achou desse jogo? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde ao Paulo, ao Venê, à galera de casa. Sem dúvida alguma, Fernanda, eu acho que ontem foi um jogo de afirmação para esse bom momento que o Vasco vive, porque o desempenho, para ser honesto, foi abaixo do esperado. Inclusive, e aí toda vez eu falo isso aqui, é bater palma para quando o técnico consegue ler o jogo mesmo com o seu time vencendo. O Ramon Dias, ele vai para a coletiva ontem e ele comemora a vitória do Vasco, só que ele fala o seguinte: não tá bom, a gente tem que melhorar. O Vasco não pode jogar dessa maneira, porque a realidade é que no primeiro tempo o América Mineiro mereceu sair vencedor da partida no Independência. Foram 14 chutes a 0 do Vasco. Foi de fato um massacre do América Mineiro, onde o Léo Jardim fez uma atuação de gala e conseguiu salvar o Vasco da Gama. A questão é, logo no final do primeiro tempo, o Maidana acerta uma cotovelada na cara do Verratti. E aí, gente, cotovelada na cara, querendo ou não querendo, tem que ser cartão vermelho. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois o presidente do América, o Salum, e até o Juninho reclamaram: me desculpa, Operação Salva Vasco é o que a torcida do Vasco vem fazendo durante todo esse tempo. Operação Salva Vasco são os novos jogadores, é o novo treinador. E foi assim que o Vasco conseguiu o seu resultado lá em Minas, conseguindo num gol em uma assistência do Paulinho, porque aquilo não é uma batida qualquer, é uma assistência do Paulinho, e o Jair muito bem, dando um toque de classe, ele que vem se recuperando.
com intenção, Com aquele intenção, toque do não- Jair. Não sem foi dúvida alguma. resvalou no Jair, não. Não, sem Ele vai dúvida na alguma. Fiquei até na qualidade dúvida mesmo. se não foi algo trabalhado, ensaiado. Ele dá... Não, Porque eu acho que assim, quem Pareceu. cobrou a falta mesmo? Paulinho. Então, Paulinho Ele bate cobrou baixo. justamente ali no primeiro pau, onde estava o Jair, E entendeu? pela vontade, claro que Paulinho é vascaíno, e aí esse time todo do Vasco tá empenhado na Operação Salva Vasco de verdade, né, Sim, Pedrosa? essa é a operação de verdade. Mas o que a gente viu é que a alegria do Paulinho, talvez de ter sido convertido, talvez um treino. Essa sensação que eu tive também, Verê. Agora, a gente brinca aqui nessa Operação Salva Vasco pelo seguinte, porque o presidente do América Mineiro e também o capitão, eles falaram muito numa operação para tirar os grandes clubes desses momentos assim ruins de zona de rebaixamento, e o Vasco seria um deles. Eu achei isso curioso de falar de um clube, que é o Vasco da Gama, que já foi muito prejudicado nessa temporada pela incompetência, às vezes, da arbitragem aqui no Brasil, e também um clube que nos últimos anos foi rebaixado algumas vezes. Então, falar em Operação Salva Vasco pensando em arbitragem é até curioso e engraçado pro torcedor vascaíno, Vene Casagrande. Fernanda Maia, olha só, eu quero ver você achar um time no futebol brasileiro que não tenha sido prejudicado Perfeito. pela arbitragem brasileira, que infelizmente está chamando a atenção de forma negativa. Eu acho um absurdo qualquer jogador, qualquer dirigente de qualquer clube chegar numa entrevista e falar que existe uma operação salva qualquer outro clube. Você tá falando insinuando que tem algum sistema, como o Palmeiras já falou, como o próprio Botafogo já falou e agora o América Mineiro falando. Eu sou totalmente a favor de qualquer dirigente, qualquer jogador, qualquer treinador, auxiliar que fale isso, que insinue isso, que seja punido. Porque é muito fácil você insinuar isso, que existe uma operação Salva Vasco, sem mostrar prova. Mostra prova que existe isso. Aí você está botando em dúvida a credibilidade do futebol brasileiro. A arbitragem é horrível? É horrível. Mas, gente, a gente sabe que é horrível para todo mundo. Todo time vai ser prejudicado, infelizmente. Não adianta um dirigente ou um jogador chegar e falar existe uma operação Salva Vasco. É até falta de respeito com outros profissionais, com outros jogadores, com outros dirigentes, com outro treinador. Isso é um absurdo, gente. Então, eles precisam ser punidos, sim. A STJD não vai trabalhar. Agora vocês não querem trabalhar? Porque, de fato, vocês podem trabalhar nesse momento. E até um desrespeito, Paulinho, eu vou deixar a palavra com você, com o vascaíno, que teve São Januário fechado por 90 dias por uma operação para não salvar o Vasco, porque tirar o torcedor de São Januário é atrapalhar o Vasco da Gama. E fazer uma leitura de que o Vasco está sendo ajudado por uma questão de arbitragem chega até a ser curioso. O que você ia falar, Paulo? Então, eu acho que é casuísmo de verdade, Fernanda, porque se o Vasco tivesse sido prejudicado, ou se sentisse prejudicado por conta de um erro, o mesmo choro, entre aspas, que teve da parte do América ia ter do Vasco, assim como já teve do Fluminense, teve do Flamengo e em outras situações. Por exemplo, no clássico contra o Fluminense, os torcedores do Fluminense reclamam muito de uma cotovelada do Gabriel Peck, não lembro agora qual parte do jogo, no John Kennedy, que ele poderia ter sido expulso, o VAR poderia ter chamado, ele só recebeu o amarelo. Então, assim, é coisa de torcedor, essa discussão fica mais pelo torcedor, porque falta critério no futebol brasileiro. Isso aí não é de hoje e é uma das grandes reclamações que a gente tem toda vez que rola a bolinha aqui no nosso país. Por que o dirigente do América ele não vai cobrar o jogador dele que deu uma cotovelada? Exato, o Maidana, que diz que tá cotado lá no teu time. Não. Cadê? Olha aqui, ó, fala em cotovelada, aí a gente lembra o clássico com o Botafogo, o Bruno Henrique deu uma cotovelada também, não ganhou cartão vermelho, e o Jair já foi expulso contra o Bahia. Tomou cartão vermelho. Tomou o cartão vermelho por uma cotovelada. Era o mesmo árbitro. Foi o que o Paulo falou. O Gabigol foi expulso recentemente. Isso é discussão Esse de é torcedor. critério, O presidente ir pra coletiva falar isso é um absurdo. Cadê? Mas tem um Vocês não presidente lembram, não? O falando. Gabigol foi expulso? Inclusive o VAR analisou, ele levou amarelo, depois o VAR cancelou o amarelo. E o ele levou bandeirinha, vermelho. que falou levanta pro Verrete. Vamos ver o que o dirigente do América falou. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador de quase 2 metros, é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo.
O América amassou no primeiro tempo. Foram 10 finalizações em algum momento, 14. 0 pro Vasco. Não, em algum momento que era 10-0, mas o futebol é gol. Que se volume de jogo ganhasse jogo, eu falei, a Cueca era campeã mundial. Já falei isso aqui pro povo. Como é que será o restante do Campeonato Brasileiro do Vasco? Briga por Libertadores, a primeira opção. Briga por Sul-Americana, a segunda opção. Briga pra não cair, a terceira opção. Ou será rebaixado? Esse foi no ódio, né? Na força do ódio, essa opção aí. Bota lá no nosso Twitter e no nosso Instagram. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale aí, o Vascaíno ficou meio preocupado no primeiro tempo por conta desse volume de jogo que a gente brincou aqui, que é muito comum do América nessa competição, né? Quem assiste aos jogos do América não entende muito bem o América ali figurando a uma zona de rebaixamento, mas é porque faz pouco gol. Ô, Pedrosa, você achou que... O que te preocupou nesse Vasco? Ou nada? O meio-campo do Vasco, os 4 componentes do meio-campo, Zé Gabriel, Praxedes, Payet e também, lá naquele momento ali, Zé Gabriel, Praxedes, Payet e... Paulinho, isso. Eles 4 foram abaixo do esperado. Eles 4 foram abaixo do que a gente vinha jogando. Principalmente o Paulinho, que continuou sendo o cara com mais ações com bola e permaneceu no segundo tempo. E aí ele mudou da água pro vinho. Porque o Ramon Dias, no segundo tempo, colocou o Peck, depois colocou o Serginho. E a entrada do Jair, por mais que alguns torcedores entendam que o Jair não entrou bem, desculpa, viu outro jogo. Porque o Jair entrou dando outra dinâmica para esse time do Vasco e o gol só coroou a boa atuação do Jair, que inclusive é um jogador que sim, está numa fase muito ruim, mas está longe de ser um jogador descartável. Perfeito. A gente está falando aqui de um ótimo jogador e que está numa fase não tão boa no Vasco da Gama, mas que já vem jogando bem desde a partida contra o Curitiba. Então quando entra o Jair e o Vasco consegue fazer essas associações pelas pontas, mais uma vez o Vasco consegue essa vitória. Uma vitória, Fernanda, para ser muito honesto, de culhão. O que me preocupou... Ih, gente, pode falar o que? Pode, né? pode, pô. Tá. Culhão é Pode, não ter pô. medo. É Culhão é não isso, ter pô. medo. E foi o que o Vasco fez. O Vasco não teve medo do América Mineiro, ajudou a superioridade numérica, é claro, mas desde o primeiro momento, eu acho que o que preocupou o Vasco da Gama foi o meio-campo. Atuações individuais muito ruins do primeiro tempo desses 4 jogadores. E que depois, no segundo tempo, repito, o Paulinho subiu muito de rendimento. O Peck sofre a falta, mais uma vez o Peck sendo importante, sofre a falta do gol do Vasco da Gama e o Vasco consegue essa vitória. Não jogou bem, mas não importa. O que importa no momento é ter saído do Z4. É muito fácil comentar, ser resultadista, né, Paulinha? Falar, mas aí era jogo pro PEC já no primeiro tempo. Mas o América, por ter esse volume de jogo muito grande e ficar no campo ofensivo, precisa desse escape de velocidade. E o PEC seria uma opção e acabou sendo, né? Foi uma opção muito positiva para esse Vasco da Gama. O próprio presidente do Fluminense falou que se pudesse contratar alguém do Vasco seria o Gabriel Peck. Eu acho que é um jogador que dá uma dinâmica muito melhor pro Vasco, encaixa bem ali dentro do esquema do técnico Ramon. Ontem, inclusive, eu acho que os vascaínos têm que pedir desculpa pro goleiro, que já foi muito... Tem muita gente que critica o tempo inteiro. Né? Não, mas fila do Já perdão, foi né? muito, A fila do perdão. A fila do perdão, porque não fosse o goleiro do Vasco, o Vasco Verdade. sairia perdendo por 3-0 ali, por baixo no primeiro tempo. verdade. Teve uma grande atuação. Vai abrir, Pedrosa, no teu Twitter? Não, dá pra, eu já falei, eu não quero um pio nessa rede falando mal do Léo Jardim. Eu falei ontem, eu não quero um pio. Põe na tela aqui a tabela do Vascão. Vamos olhar como é que ficou a situação. A tabela do Brasileiro, na verdade. Vamos olhar o Vasco da Gama. Olha como é que essa competição tá embolada, né, gente? Tá muito embolada. A gente tava falando de um Vasco há 3 jogos atrás que tava aqui com 9 pontos, sei lá, menos pontos, mais pontos. Mas assim, algum tempo atrás, com 9 pontos, não tinha O quase Vasco gol. fez 17 pontos com o Ramon Dias, Fernando. Olha só. 17. Entalado, né? Quando ele chega ali, o Vasco tem 9 pontos, né? Tem 9 pontos, que eu fez 17 pontos com o Ramon Dias. Olha só que diferença, agora o Vasco tem 26 pontos. E a gente já tá falando de um Vasco que já tá competindo agora com o Cruzeiro Internacional e São Paulo. E Cuiabá também, porque o Cuiabá tá numa fase Exato, terrível. Exato. E a gente fala isso aqui, que o Cuiabá que começa, faz uma metade do primeiro turno muito boa. Muito boa. E é isso que sustenta, inclusive, essa posição do Cuiabá agora, Não, né? e outra, você analisar o Vasco está numa crescente, isso é óbvio, isso está nítido para todo mundo. E os demais times que estão abaixo do Vasco hoje não estão numa crescente, muito pelo contrário. São times totalmente estagnados. O Goiás joga mal, o Bahia também joga um jogo bem e 3 mal. O Santos, a gente sabe que, na boa, merece estar aí mesmo. É o próximo adversário. E o América Mineiro e o Curitiba é isso. Assim, eu acho que o Vasco não tem mais que se preocupar com a zona de rebaixamento, Eu não. acho que o América e o Curitiba, inclusive, já foram. É pensar na Sul-Americana. Já Vamos subir o hino do Flusão.
que essa semana tem um monte de gente roendo unha, o Paulo Brito é um deles. Daqui a pouco tem Flamengo por aqui também, porque a gente sabe que esse programa é Fla-Press, por conta do Big Boss, que ele é Palmeiras e Flamengo. Ô, Vene, eu vou te fazer uma pergunta. Não, eu já entendi. A gente se entende pelo olhar, Tá fica bom. tranquila. Eu já tava aqui preocupada. Ô, Vene, eu quero saber, o Tite vem ou não vem pro Flamengo? Não fala agora, Vene Casagrande. João Kleber me ligou. Daqui a pouco o Vene vai dizer se o Tite vem ou não pro Flamengo. Mas sobe o hino do Flusão. O Cris gosta. O Cris aqui, nosso diretor, ele é fluminense, né, Cris? Ó, clima de decisão nas Laranjeiras do Fluminense. Segue se preparando para o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Internacional com casa cheia e festa da torcida no Maracanã. 3 partidas separam o Fluminense da glória eterna. O tricolor está finalizando a preparação para a partida mais importante da temporada até agora. Nos bastidores, foco total em busca do título inédito. Y ya estamos preparando ese juego de la manera más boa posible. Estamos intentando que el trabajo que estamos haciendo sea el mejor, así que nada, con buenas expectativas y trabajando mucho. Para o jogo de ida da semifinal da Libertadores, nessa quarta contra o Internacional no Maracanã, Marcelo, Arias e Ganso estão treinando normalmente e devem reforçar o elenco. O técnico Fernando Diniz terá todos os titulares à disposição, algo que só aconteceu em 3 dos 11 jogos do Flu na competição continental. Um caldeirão tricolor promete empurrar o Fluminense e a torcida já sonha em fazer uma grande festa no Maracanã na grande decisão da Libertadores. Paulo Brito aqui hoje com a gente, sabe tudo de Fluminense. Eu quero saber um detalhe assim curioso, porque assim, todo mundo já sabe, o VT já falou que provavelmente é aquele time que todo mundo já entende que é o time ideal do Fluminense, inclusive o Fluminense que desempenha até bem no Brasileiro, mas que o foco, o modo é mesmo Libertadores. Mas tem alguma curiosidade aí pra esse jogo, Paulinho? Porque você é um cara de drone poderoso também, né? Então, acho que o principal, muita gente discute, é como o Marcelo vai ser utilizado. Ele foi muito bem jogando no meio de campo como um armador no Brasileiro, e o Fluminense, esse técnico Fernando Diniz, tenta trabalhar isso mais vezes para poder ser uma constante, já que o Marcelo não tem aquele vigor físico de antes. E isso só é possível por conta da figura do Alexander, que já está recuperado, tem jogado. A tendência é justamente que o Marcelo fique trocando ali de posições com o Alexander no meio, tendo a liberdade de poder armar o jogo se o Ganso entrar junto com o Ganso. A tendência é que o Ganso entre, que ele tenha sido segurado pelo técnico Fernando Diniz, justamente para a partida mais importante do ano para a torcida do Fluminense. Ele está um tempo sem ser utilizado por uma questão mesmo de poupar, né? Isso, está poupando o jogador, ele não estava 100%, ele não está 100%, mas ele está muito melhor do que ele estava antes, e entende-se internamente que o Ganso é o cara do Fernando Diniz, a pessoa certa para poder fazer a bola girar ali no meio de campo e municiar os atacantes. Agora, que meio campo poderoso, hein? Potente Marcelo e Ganso, Vene Casagrande. Pois é, são jogadores que são craques da bola, jogadores extremamente inteligentes e que, obviamente, vão fazer diferença. 2 fora de série. 2 fora de série. 2 craques, pô. Eu considero o Ganso craque e o Marcelo, a gente nem precisa mencionar, é chover no meu olhado. Assim, de fato, faz sentido o que o Paulo disse. O Fernando Diniz ter segurado o Ganso esse tempo todo para poder escalá-lo justamente nesse jogo que eu considero o jogo mais importante do Fluminense na temporada até o momento. Agora, Pedrosa, como a gente lamentou aqui nesse programa quando o Alexander se machucou, né? A gente que durante esse programa começou a ver ele ser promovido, né? E ele ser um garoto super versátil. Ele é meio campo e também faz uma lateral esquerda. E essa versatilidade promove essa troca dentro do jogo, sem que você faça modificações, né? Completamente natural, inclusive, por quê? Porque o Alexander consegue fazer essa função na lateral e o Marcelo muitas vezes joga por dentro como um volante. E quando o Alexander não estava em campo, por exemplo, contra o Vasco conseguiu, a cada vez que o Rossi ia para a direita, explorar esse lado do Marcelo, justamente pelo que o Paulinho falou, esse vigor do Marcelo.
O Fluminense com bola, Fernanda, provavelmente ele é um dos melhores times do Brasil, se não o melhor time do Brasil com bola, falando. Então você tem Marcelo e Ganso no seu time, o Alexandre, que também é outro monstro, sem falar no André, que é o melhor volante do Brasil, você tem tranquilidade para controlar essa partida, porque o Internacional também tem um meio-campo muito forte. O Alan Patrick e o Arangues são jogadores que têm uma posse enorme, então o Fluminense precisa ganhar esse meio-campo e até por isso eu acredito que ele não vai entrar com os dois atacantes como vem entrando com o Cano e com o John Kennedy. E como tá o John Arias, hein? Então, ele tá treinando normalmente. A questão mais é de ritmo de jogo, para poder enfrentar uma partida que a gente sabe que vai ser extremamente pegada. Ele estava com problemas clínicos, né? Isso. Aí ele foi poupado nos últimos jogos e ele teve, na verdade, uma lesão no tornozelo. E aí, como foi grau 1, rapidinho, uma semana mais ou menos, se recuperou. O Diniz não colocou agora na última partida, até porque ainda não tinha condições, mas ele já vem treinando normalmente, junto com o Ganso, inclusive, e a tendência é que ele entre em campo. Olha, o Big Boss está lembrando aqui que muita gente acha que o Inter não tá bem, né? Que o Inter já é... Mas o Inter está numa crescente, principalmente dentro dessa competição que é a Libertadores, né? E além disso, o Internacional é um clube que cresce muito, é o que a gente chama de copeiro aqui, né? O Grêmio, o Internacional, eles são dois times que crescem muito nessa competição. E sabe que eu sempre faço uma análise, Vene? É pela proximidade, talvez até territorial, ali dos times ali dos países da Argentina, ali do Uruguai. Aquela proximidade faz eles terem um estilo de jogo muito parecido com os times que a gente chama de sul-americanos, que nós somos também, mas os nossos primos daqui, é um tipo de jogo que funciona muito na Libertadores. Não, faz sentido o que você está falando. E eu estava até ontem ouvindo a resenha da imprensa gaúcha, eles apostam muito na pressão da bola em cima do Fluminense. Eles acham que o Eduardo Cudê vai justamente fazer isso para tentar neutralizar ali o esquema tático do Fernando Diniz. De fato, o Internacional do Campeonato Brasileiro, que se não me engano está na 13ª colocação, é totalmente diferente do Internacional da Libertadores. Inclusive, o Internacional da Libertadores eliminou o River Plate, que foi um jogo sensacional, um jogo heróico, nos pênaltis. Então, assim, o Internacional... Essa essência aí, né? Exatamente. Eu falei ontem e volto a repetir. Acho que o adversário mais difícil para o Fluminense nessa Libertadores é justamente o Internacional. Os outros dois lá, Boca teoricamente, são mais fáceis. Na minha opinião. Benê? Pelo contexto, seria um jogo só, tá, na final, seria no Maracanã, querendo ou não, é território do Fluminense, isso ajuda demais. E eu acho que o Internacional vive o melhor momento, nesse momento da temporada, melhor momento que Boca Juniors e Palmeiras. Ô, Pedrosa, você concorda? Na Libertadores. Na temporada eu não sei, mas eu acho que o time do Internacional para Libertadores, ele tem um foco, ele tem uma estratégia, ele tem uma montagem que é o quê? É ganhar esse grande título e principalmente salvar essa temporada de forma luxuosa para o Internacional. Cara, a gente está falando aqui de uma equipe que tem o Rocher, que é um grande goleiro feito nessa janela, o Arangues, o Alan Patrick, o Ener Valencia, que é outro que tá voando, comendo a bola, o Johnny, o Wanderson, que é um ponta do Internacional, que é chato demais, e o René, que é do Flamengo, a gente conhece muito bem aqui também, e é um cara também que é extremamente experiente e foi importante nessa Libertadores. Então, para quem acha que o Inter tá com um timaço com um grande treinador que é o Eduardo Cudê e conhece Libertadores. Mas, na minha visão, o Fluminense dentro do Maracanã não tem time hoje no Brasil que consegue utilizar o mando de campo como o Fluminense. O Fluminense está invicto, jogando demais dentro do Maracanã e com 60 mil tricolores. Então tem que fazer o resultado aqui, porque no Beira-Rio o negócio vai pegar fogo. Por exemplo, fogo. o Palmeiras está sem Dudu. Os últimos jogos do Palmeiras, se a gente for analisar, caiu muito de rendimento sem Dudu. Cai muito mesmo. 5 jogos, 2 gols marcados. Então, assim, é um time totalmente diferente sem o Dudu. E faz sentido, tá? A gente está falando de um jogador que é um cracaço e hoje no elenco do Palmeiras não tem ninguém à disposição. E eu queria que você falasse, Paulinho, do personagem John Kennedy, que teve um crescimento muito grande aí de 2 meses pra cá, até no momento em que o Fluminense ficou flutuando num bom jogo ou não, aquela polêmica do Diniz na seleção, e aí o John chega pra falar, não, o Fluminense continua jogando bem. Então, o Kennedy, ele foi uma aposta, desde que o Diniz chegou, o Kennedy foi quase vendido. O Fluminense botou placa de preço no Kennedy no início desse ano. Ele quase foi vendido para o futebol dos Estados Unidos. Aí foi negociado por empréstimo lá para a Ferroviária, né? Em São Paulo. Foi destaque do time, apesar do time ter sido rebaixado. E ele sempre foi um bom jogador. O problema do John Kennedy é quando a bola não está rolando. Mas hoje isso passou, né? Aparentemente, sim. Ele tem tido uma atenção especial de profissionais, psicólogos, sim, etc., para poder desenvolver ainda mais o seu futebol somente, porque com a bola nos pés, ele é impressionante. E só complementando o que o Pedrosa falou sobre 60 mil pessoas no Maracanã,
Com 60 mil pessoas no Maracanã, o Fluminense não perde para clubes de fora do Rio de Janeiro desde a década de 90. Só isso. Muito bem, os números ajudando o Flusão. muito forte, né? E o extracampo também ajudando o John Kennedy, que é uma informação. Essa melhora e esse futebol vigoroso que hoje o John apresenta é muito também pelo extracampo, que está completamente resolvido do John. Ele é quem o conhece fala, nossa, o John é outra pessoa, um cara altamente disciplinado e dedicado nos treinamentos. Daqui a pouco o Paulinho vai ficar com a gente aqui o programa inteiro e agora vamos chamar o nosso querido Rei Flá. Daqui a pouco tem a resposta do Vene. O Tite vai ser treinador do Flamengo. Ai, gente, eu adoro fazer essas coisas de TV aberta, né? Tu gosta, Vene? Gosto. Ai, que bom. Aprendi. Que deve estar bem triste o Rei Flá, né, essa semana. Vai invadir o programa mais uma vez com as coletivas que bombaram nas redes sociais. É o intruso. E aqui vemos um quadro clássico de um animal em sofrimento. Você percebe que ele não tem mais brilho no olhar. Ele já não come, já não bebe nada, não dorme. Ele fica nessa posição durante muito tempo. Seu olhar vazio, triste, sem brilho. A única coisa que ele consegue falar durante horas é: se o Dorival bateu no teto, o Sampaoli bateu no fundo do poço. Além de emitir alguns sons que a gente não consegue identificar, do tipo... E o ápice disso não foi no jogo São Paulo e Flamengo, no qual São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, mas na coletiva do Dorival Júnior. Olha, o Dorival pegou pesado. Assistam aí. Eu só fico assim, um pouco chateado, porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Ai. Um mês depois, por incrível que pareça, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Ai, que vergonha. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. E olha, eu posso dizer, a gente anda pela rua e as pessoas que falam de futebol com a gente, né? Isso é inevitável. O rubro-negro conversa muito comigo na rua, na esquina, no MEI, em qualquer bairro que a gente passa. E eu tenho certeza que a grande maioria, tem essa sensação aí que o Rei tá sentindo em relação ao Dorival. Que é, assim, uma vergonha por tudo que fizeram com o Dorival e que não representa a verdadeira vontade do rubro-negro, que nem era que o Dorival saísse, que viesse o Vitor Pereira ou tudo mais. Todos foram pegos de surpresa, inclusive os torcedores do Flamengo. Então, eu entendo esse sentimento do torcedor rubro-negro, que é, obviamente, de uma tristeza absoluta de perder a final, mas também de pensar que o Dorival venceu, porque ele foi muito sacaneado, né? A forma com que ele saiu, Vene Casagrande. Exatamente. Eu estava até conversando aqui com o Paulo Brito enquanto o VT estava rolando. É o seguinte, ninguém era obrigado a ficar com o Dorival Júnior. Ele tinha contrato até dezembro com o Flamengo. O Flamengo não era obrigado, ninguém diz isso, que era obrigado a renovar com o Dorival. Agora, a forma como fizeram, uma forma traiçoeira, uma forma, eu vou dizer, covarde, foi porque você troca documento com o cara, você diz que vai renovar com o cara, enquanto isso você está conversando com outro treinador e o Dorival Júnior descobre pela imprensa que não vai ficar mais no Flamengo, eu trato como um absurdo. Mas eu sou católico, acredito na justiça divina e tá aí. Ô, Vene Casagrande, agora, por favor, barulho de bomba, pode ser aquela bomba assim, tipo
Bomba, cadê? Vene Casagrande, a pergunta que todo mundo quer saber. O Tite vem ou não vem para o Flamengo? Fernanda Maia, seria leviano da minha parte eu dizer que o Tite vem ou que o Tite não vem. O que eu posso dizer para você e para o público que está nos assistindo é o Flamengo está tentando a contratação do Tite já para agora, para outubro. E por conta disso, o Flamengo ainda não anunciou a saída do Sampaoli. Porque a gente conhece já a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo só anuncia a saída de treinador depois que tem outro treinador já acordado. Foi assim com todos os treinadores que saíram. Exemplo, Paulo Souza, ele comandou um time, ele comandou o Flamengo diante do Red Bull Bragantino, se não me engano, sabendo que seria demitido. Sim. Enquanto isso, o Flamengo estava conversando com o Dorival Júnior na época, que era treinador do Ceará. Então o Flamengo conversa com o Tite, tenta convencê-lo a aceitar um projeto. Essa conversa, tá tudo... Negociação em andamento. Então eu só acredito se a for negociação do está em andamento. Tá assim. bom. Só que o Tite tinha a ideia de não trabalhar nessa temporada. Ele queria trabalhar apenas em 2024. Só que agora ele está... A diretoria tenta convencê-lo a aceitar esse projeto já desde outubro. O que eu acho certo, tá? Porque se você assume o trabalho agora, você já começa a planejar a temporada seguinte. E a ideia da diretoria do Flamengo é virar para o Tite e falar, Tite, você vai escolher o gerente de futebol, você terá a chave do ninho do urubu, tal como fez o Jorge Jesus. Então a ideia da diretoria é essa. O que eu acho errado, se você me perguntar assim, Vene, saindo do São Paulo e chega o Tite, tudo vai melhorar da água para o vinho? Não, não vai, porque as coisas têm que mudar lá na diretoria também. Em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, os responsáveis pelo departamento de futebol do Flamengo, eles seriam cobrados. Alguém seria demitido, porque tudo que eles fizeram em 2023 foi errado. E aí eu pergunto para você, Juan não é cobrado, que é um gerente técnico, não sei nem que cargo é esse, a verdade é essa. O que o Juan faz no dia a dia do Flamengo? Ninguém sabia responder. O Fabinho, gerente de futebol, também deveria ser cobrado. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, eu nem preciso dizer, né? Nem sei por que ele continua no cargo, eu no lugar dele já teria pedido para sair. O cara mordeu um torcedor, isso é muito grave. E o Bruno Spindel, o diretor executivo, também é outro que precisa ser cobrado. Todas as decisões do departamento de futebol do Flamengo foram erradas em 2023. Ô, Pedrosa, esse cara aqui é a melhor opção pro Flamengo. Tem uma outra foto, põe outra foto lá. A outra foto é só rolé, né? Cadê a outra foto? Troca lá, o Cris tem. O Cris, tu botou outra foto. Aí, ó. Esse é só rolé, né? Olha, esse aí, assim, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Hoje, ele comanda um time, que é o Al Hilal da Arábia Saudita. Se ele fica demitido, eu não tenho dúvidas que a diretoria do Flamengo, se ele é demitido ou ele fica livre no mercado, a diretoria do Flamengo vai atrás dele. Sabe por quê? É ano político. E quando é ano político, é totalmente diferente. O Landim ia perder um pouco do orgulho, ia tentar contratar o Jorge Jesus novamente, porque sabe que o Jorge Jesus seria a grande cartada dele. Quem, Pedrosa? Quem? Na minha visão, é o Tite. No futebol brasileiro, o Tite sobra, com larga distância. A gente está falando aqui de um cara que foi campeão de tudo o que ele pôde treinando um time no futebol brasileiro e além da trajetória dele com a seleção brasileira, que tudo bem, teve seus erros durante as Copas do Mundo, erros pontuais que a gente vai colocar aqui, mas as preparações da seleção brasileira, principalmente no último ciclo, elas foram muito bem feitas. E eu discordo do Vene no sentido de, eu acho errado entregar. Eu também acho errado, Vene, em qualquer outro clube, só que no Flamengo a gente sabe a bagunça que é. É melhor deixar na mão do Tite, para ele poder escolher os profissionais que ele tenha no seu entorno, do que deixar na mão da diretoria. Nisso aí eu sou a favor. Você vira pro Tite e fala assim, Tite, você terá a opção de escolher o gerente de futebol. Nisso aí eu sou a favor. Eu só acho que a diretoria tem que fazer uma autoanálise também. Não é simplesmente botar a responsabilidade no treinador. Põe na tela aqui que eu tenho um recado pra você. Tô sempre com esse recado aqui, você já sabe. Veja o recado da Nacional G3. Rodou. Cabeça quente com as dívidas? Já não vê mais saída? Trabalhando só para pagar boletos? Você sabe que eu atuo há muitos anos na defesa do consumidor. E agora, quero te apresentar a Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa de planejamento financeiro para quem deve prestações do carro ou a fatura do cartão de crédito. A Nacional G3 sempre apresenta as melhores condições para economizar o seu dinheiro. E o melhor, você não paga nada à vista. Se organize, saia do sufoco. Ligue agora para a Nacional G3, a única empresa que eu confio. 0800 888 3211. Viu aí, parcela do veículo atrasou, o cartão tá estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Anota aí o telefone, 0800 888 3211. E hoje tem mais um jogão na tela do SBT e o narrador
Kleber Machado, que faz sua estreia narrando sua primeira partida na TV mais feliz do Brasil, conta um pouco do que podemos esperar desse jogo entre Corinthians e Fortaleza. Hoje tem jogão no SBT, tem clima de decisão, tem disputa por um lugar na final da Copa Sul-Americana. Nós começamos a acompanhar as semifinais entre Corinthians e Fortaleza. O jogo é hoje, o jogo é na Arena do Corinthians. O jogo vale decisão de campeonato. Corinthians e Fortaleza, ao vivo, hoje, 9h15 da noite. Eu tô jogando aqui no time do SBT. Você vem jogar com a gente, não vem? Hoje, Copa Sul-Americana no SBT. Seja bem-vindo para a televisão mais feliz do Brasil. Kleber, eu quero saber quem ganha Vene Casagrande, Fortaleza ou Corinthians? 1-1. Você, Paulinho? 1-0 Fortaleza. Você, Pedrosa? 1-0 Corinthians. Eita, tá equilibrado. Bota aqui na tela minha outra amiga, minha parceira, minha querida Rede Economia, porque o aniversário de 25 anos da Rede Economia tá incrível, são muitas ofertas e muitos prêmios. E a cada R$100 em compras, você já pode participar. Acesse o site www.25anosredeeconomia.com.br. Se você preferir, tá vendo esse QR Code que tá aqui na sua tela? É só ler com o seu celular que você também acessa o site, tá? Cadastre seus dados e sua nota fiscal e a cada R$100 em compras, após o cadastro, você recebe 3 números da sorte concorrendo aos seguintes sorteios. Presta atenção! Todo dia tem voucher de R$250 em compras na Rede Economia. Toda semana tem um smartphone de última geração. E no sorteio final tem 12 grandes super prêmios. Tem bike elétrica, PlayStation 5, voucher de viagem e muito mais. Não esqueça, a sua nota fiscal deve ter o seu CPF e não joga a sua nota fiscal fora, tá bom? Agora vamos dar uma olhada nas ofertas da semana. Rodou. Aniversário da Rede Economia! Mais economia e prêmios todo dia. Quali, potes colecionáveis 2,99. Café Evoluto 12,98. Espaguete Galo 1 kg 4,99. Queijo mussarela 24,98. Leite Quatá 3,79. Coxa de frango 5,97. Peraí. Tem mais economia. Amaciante P 5,99. Detergente P 1,87. Lava-roupas Ariel 3 litros 27,98 no app. Rede Economia é tudo para você economizar mais. Falar em Rede Economia, daqui a pouquinho eu tô na Rede Economia do Caxambi, lá no Caxambi, para rodar a roleta premiada Rede Economia. Vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo e a gente já volta. 3 horas... SBT Esportes Rio, oferecimento. Aniversário Rede Economia, mais economia e prêmio todo dia. Aniversário da Rede Economia. Mais economia e prêmios todo dia. Quali, potes colecionáveis 2,99. Café Evoluto 12,98. Espaguete Galo 1 kg 4,99. Queijo mussarela 24,98. Leite Quatá 3,79. Coxa de frango 5,97. Peraí. Tem mais economia. Amaciante P 5,99. Detergente P 1,87. Lava-roupas Ariel 3 litros 27,98 no app. O que significa ganhar um título internacional? Uma taça inédita na galeria. E a Fiel soltar o grito: campeão de tudo! Significa a chance de entrar para a história. O primeiro time nordestino a ser campeão continental. Mas antes de tudo isso, é preciso chegar à grande final. Bola na área, olha o Corinthians! Hoje, 9h15 da noite, Corinthians e Fortaleza. E nós vamos acompanhar juntos, aqui no SBT. Aniversário da Rede Economia. Mais economia e prêmios todo dia. Quali, potes colecionáveis 2,99. Café Evoluto 12,98. Espaguete Galo 1 kg 4,99. Queijo mussarela 24,98. Leite Quatá 3,79. Coxa de frango 5,97. Peraí. Tem mais economia. Amaciante P 5,99. Detergente P 1,87. Lava-roupas Ariel 3 litros 27,98 no app. Daqui a pouco. O que a minha mãe está fazendo com seu pai? Agora sim. Agora seu braço. Reta final da primeira temporada de... Paulo Brito, obrigada, tá? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, mesmo canal. Tchau, estourou.